Pessoal, mais vídeo aqui no canal. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais específico com madeira Pinus, né? Como se obter um bom resultado, um bom acabamento na madeira Pinus aqui na CNC. Criar percursos que você não tenha depois que lixar tanto a peça. Vai ser um vídeo bem específico em relação a isso, acabamento em madeira Pinus, né? E ao mesmo tempo trazer algumas ideias para você do que fazer agora final do ano se aproximando, então algumas ideias aqui, peças que você pode estar fazendo aí para vender. Pessoal que gosta, que curte mesa posta, né? Adora muito esse tipo de peças assim, feitas de pinos. E alguma petisqueira para criança, petisqueira boa para servir frutas e nozes, bem interessante aí. O vídeo vai ser bem interessante e que vai servir também para outras madeiras, né? Esse percurso que a gente vai criar, como por exemplo a muracatiara, né? Você obter um bom acabamento. Essa aqui é uma peça formato de noz, bem interessante também para se vender agora final do ano. Então é isso aí, pessoal. Hoje vai ser em relação a essas fresas aqui, né? Como criar percursos para ela, para se obter um bom resultado na madeira Pinus. E ao mesmo tempo vai ser uma batalha de fresa entre essas duas aqui, para ver qual delas é melhor, dá o melhor acabamento ou em menor tempo, né? E tem um bom resultado, beleza? Então vamos lá para o computador, executar nossos percursos, depois a gente volta aqui para a máquina. Vocês vão ter um resultado aí final de qual dessas duas fresas aí é melhor para se obter um bom resultado na madeira Pinus, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, já estou aqui com o aspire aberto, né, com o modelo que iremos trabalhar, esse modelo em forma de noz. Mas antes de começar a criar esses percursos, só um aviso para quem quiser adquirir esses arquivos. Vou estar deixando o número de WhatsApp aqui embaixo na descrição, o número comercial, né, só você entrar em contato, tá se referindo ao número do modelo que está aqui na tela, beleza? Todos esses modelos vão estar disponíveis, bem interessante aí para se trabalhar agora final do ano, né, principalmente essas peças natalinas. Vai estar bem alta aí final do ano, bem interessante de se fazer produção na CNC, beleza pessoal? Então o número na descrição para quem quiser entrar em contato. Vou deixar um preço bem acessível para todos, beleza pessoal? Então vamos lá começar a executar o nosso projeto, beleza? Então vamos lá. O modelo que eu selecionei para a gente trabalhar esses percursos foi esse modelo aqui em forma de noz. Isso porque ele tem duas cavidades, né? Então a gente vai poder trabalhar cada cavidade uma fresa diferente, beleza? Aqui uma fresa de 19 mm, né, com canto baloado. E aqui uma fresa Baunose de 12 mm, 12.7 se eu não me engano, que é o que corresponde mais ou menos a meia polegada, beleza? Então vamos começar com esse percurso aqui, com esse vetor. Selecionar aqui a ferramenta, criar percurso de preenchimento. Bom, a profundidade final desse rebaixo aqui vai ser de 9 mm, só que a gente vai começar assim, com 6 mm. Selecionar a fresa correspondente àquele modelo. Essa fresa aqui, né? Então vamos lá, duas passadas, não vou mudar, deixar duas passadas mesmo. A velocidade aqui está 2000 de velocidade, tanto no feed rate, né, como aqui em ataque. Outra coisa que você tem que se atentar, pessoal, é esse passe aqui. Aqui está o passe né, o passe lateral de 8 mm. Depois a gente vai mudar no passe de acabamento, mais para frente. Selecionar a entrada em rampa, já está selecionado aqui. Só vou diminuir aqui o comprimento da rampa. Botar 20 mm. E calcular. Como eu falei, né, a profundidade final desse rebaixo aqui é de 9 mm. Então o que agora a gente vai fazer? A gente vai duplicar esse percurso. A gente vai duplicar ele. Selecionar. E colocar aqui agora 9 mm. Uma única passada. Ok, agora vamos alterar aqui, pessoal. Vamos alterar aqui o passe lateral. O passe lateral aqui está 8, a gente vai colocar 4. Porque eu quero agora, no último passe, eu não quero retirar material, eficiência em tirar material, eu quero acabamento. Então eu vou colocar aqui 4 mm, né, que corresponde à metade do primeiro passe. E diminuir um pouco a velocidade aqui. 1800. Nas duas velocidades aqui, né, ataque e feed rate. Beleza? Mais uma vez rampa já está selecionado. E calcular. Dá para ver aqui a diferença, né, entre as duas passadas. Uma mais espaçada e a outra mais juntinha ali. E lembrando, pessoal, que eu selecionei essa... Deixa eu abrir aqui novamente. Que eu selecionei essa função aqui, né, da fresa trabalhar no sentido da fibra. Eu não gosto muito de utilizar essa função aqui. Por quê? Porque ela quebra muito a fibra, principalmente a fibra da madeira Pinus. Ela é muito sensível às passadas da fresa, então se você utilizar essa função aqui, fica muito marcado o pino. Então é melhor trabalhar no sentido da fibra da madeira, beleza? Bem interessante mesmo você trabalhar dessa forma com a madeira Pinus. Agora vamos para o próximo percurso, que é o percurso aqui com a fresa Baunose. Mais uma vez, né? Selecionar aqui a ferramenta.
Bom, pessoal, aqui no caso da fresa Baunoso, eu vou estar utilizando a passada final mesmo com 9 milímetros. Eu vou diminuir aqui o passe, selecionar a primeira fresa, né? Baunoso de 12 milímetros, 12,7. E vou colocar, pessoal, uma única passada. Depois eu vou explicar por quê. Vamos editar aqui a velocidade da fresa. Nesse caso aqui, pessoal, vou colocar uma eficiência, né, no caso, uma velocidade bem maior aqui no feed rate, de 3.500. Já que a velocidade está tão alta assim, então eu vou alterar a questão do passe lateral, 0,4. Isso porque, pessoal, a fresa Baunoso ela tem uma área um raio aqui de atuação de desbaste, né, bem pequeno. Então se eu colocar ali os 5 milímetros, vai ficar muito marcado aqui a nossa fresa, né? Então para compensar, eu coloquei uma velocidade bem alta. E para compensar a questão, né, da força que vai oferecer a fresa, né, um passe bem pequeno ali. Então vai ficar uma coisa compensando outra, beleza? E um passe único aqui, né, para poder ser mais eficiente e, né, retirar material. Lembrando que meu spindle é de 2CV, se você tiver um spindle a mais ou a menos, você vai configurar de acordo com o spindle da sua máquina, beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vou selecionar essa função aqui, que eu não quero que o último passe, o passe de limpeza, né, ele seja executado, porque vai ser executado em alta velocidade e isso pode quebrar muita fibra da madeira. Eu vou criar depois um percurso específico só para esse passe de limpeza. Aqui eu vou colocar uma rampa de 60 milímetros, isso porque, já que a fresa vai descer até 9 milímetros todo aqui para poder fazer o desbaste, então eu quero que ela chegue nessa profundidade de 9 milímetros mais suave. Então você aumenta aqui a distância da rampa. E calcular. Beleza, agora vamos fazer aqui um passe de limpeza individual. Eu vou desmarcar aqui, né, para ficar melhor a gente trabalhar, ver o nosso vetor. Ferramenta que eu vou utilizar dessa aqui. Selecionar a mesma ferramenta, a mesma Baunoso. Selecionar aqui o passe, né, a profundidade que a gente vai utilizar, 9 milímetros. E mais uma vez eu vou editar aqui, só que dessa vez eu vou colocar duas passadas. E a primeira passada, pessoal, eu quero colocar uma passada de 8 milímetros, já que a primeira passada, no caso com a fresa Baunoso, ela não retira tanto material devido ao seu formato. Então vou colocar 8 aqui, 8 milímetros, aplicar. E o último passe aqui, com 1 milímetro, né, vai ser um passe mais de limpeza. Ok. Selecionar por dentro. Colocar aqui nesse formato, no caso, né, nessa direção aqui, que tira melhor, faça um passe de limpeza melhor a fresa. E aqui, pessoal, vou colocar aqui uma distância aqui de menos 0,05 para poder entrar um pouquinho para a madeira, né, para poder dar uma raspadinha. Se você deixar aqui como se fosse número, no caso, você coloca, sem colocar o sinal de menos, ele vai afastar, né, da borda da peça. Então eu quero que ela entre, no caso, quando é por dentro. Você tem que colocar um sinal de menos para poder atacar mais a madeira. Selecionar uma rampa. Nesse caso aqui eu vou colocar, né, deixar já 20 milímetros mesmo aqui. E calcular. Eu só vou deixar aqui aceso outro percurso para a gente ver a diferença aqui, né, do passe de acabamento, o passe final. E o passe aqui, dá para ver aqui a distância, né, entre o passe de acabamento e o passe de desbaste, beleza? Então vamos lá, né? Agora é só executar os percursos de corte, que é um percurso mais simples. Vou só executar aqui rapidinho, para a gente ir lá para a CNC e executar esses percursos que a gente acabou de criar, beleza? Então vamos lá. Percurso de corte, vou fazer o percurso de acabamento aqui. Primeiro, profundidade de 4 milímetros. Selecionar uma fresa. Vou selecionar esse modelo de fresa aqui. Único passe. Esse tipo de fresa, pessoal, esse modelo de fresa, ele só funciona se você colocar sobre o vetor. Se você colocar ele por fora, ele vai sempre o programa vai sempre jogando ele um pouquinho para o lado. Então a gente sempre utiliza aqui sobre o vetor. Ok aqui. Sobre o vetor. Eu vou fazer dois percursos. O primeiro percurso vai nessa direção, depois um percurso na direção contrária, para poder dar um passe de limpeza.
Mais uma vez utilizando rampa, calcular. Agora eu vou fechar, duplicar mais uma vez, selecionar. Dessa vez eu vou colocar, né, na direção contrária para poder dar um passe de limpeza. Mas é o mesmo percurso, só que em sentidos opostos. Pronto, agora um percurso de corte e um percurso simples. Selecionar aqui. Eu já vou dar um desconto aqui de 3, já que a primeira fresa já tirou o material. Então eu vou dar um desconto aqui de 3 e vou colocar aqui 16. Selecionar aqui a nossa fresa. mm. Bom, pessoal, vou mudar só aqui só a velocidade de ataque. Vou colocar 1800. Passado, vou botar 3 passadas. Por fora, vou colocar a subida. Vou selecionar aqui essa opção aqui, pessoal, que eu quero um passe final, ele no sentido contrário também. Eu só vou colocar mais um 0 aqui e 1, só para ter uma referência mesmo, e inverter o último passe. Isso vai dar um acabamento também, né, no passe por fora, para evitar um pouco de lixa, né, no final, no acabamento da nossa peça. Mais uma vez rampa, 20 mm. E ok. Então tá lá, né, os dois primeiros passes em um sentido e o último passe no sentido oposto. Agora é só a gente salvar esses arquivos. Quando for salvar, pessoal, vou desmarcar isso aqui. Quando for salvar, né, caso você não tenha tanta experiência aqui com o Aspire, deixa essa função aqui, né, as fresas que tem o mesmo formato. Seleciona aqui e salvar elas juntas, né? Isso aqui a gente estamos juntando os dois percursos que a gente fez primeiro. Vou só salvar aqui, não é só para mostrar para vocês, é só como você ter uma referência aqui como fazer esse tipo de procedimento. Mais uma vez desmarco aqui. Agora a fresa ball nose. Salvar, preenchimento 2. Mais uma vez aqui. Todas as fresas que tem o mesmo formato, a gente, né, deixa essa função marcada e salva. Se você marcar a fresa com, no caso, né, com um desenho diferente, ela vai dar esse erro aqui, né? Só vai aceitar a fresa que tem o mesmo desenho, beleza? Então vamos lá. Salvar, corte 2. E por último a gente desmarca essa função, né? Só vai estar selecionado aqui, né, onde tiver azulzinho aqui. Desmarcar aqui. Então tá aqui a fresa, né, de corte, salvar. Corte 3. Beleza, agora eu vou jogar lá na máquina e a gente vamos ver, né, qual dessas fresas dá o melhor acabamento, no caso entre essas duas fresas aqui. Lembrando que vocês podem estar executando outro tipo de percurso, né, tá sempre, né, procurando um percurso melhor para o seu acabamento, para a sua máquina, beleza, pessoal? Esse foi o que eu achei melhor para minha máquina, ficou muito bom. E agora a gente vamos lá na máquina ver como é que fica esses percursos. Então vamos lá. Bom, pessoal, o material já preso na máquina. Eu vou trabalhar nessa sequência aqui, né? Nessa ordem aqui que tá as fresas. Lembrando que essas duas fresas aqui, né? Se fosse um projeto normal, eu estaria utilizando só uma dessa, mas esse projeto aqui é mais para mostrar, né, o acabamento entre elas duas. Então vamos lá executar e ver o resultado final, beleza? Então vamos lá primeiro executar essa aqui e logo em seguida todas as outras.
Tá aí, pessoal, segundo percurso. Tempo do percurso, 3 minutos e 10. Então agora vamos pro próximo. Tempo do percurso, 6 minutos. 6 minutos e 7. Então agora vamos para o corte final e depois a gente faz a comparação do acabamento, né, de cada fresa para a gente ter um resultado final, beleza? Então vamos lá. Então tá aí, pessoal. Tempo do percurso 1 minuto e 23 segundos, beleza? Então eu vou destacar aqui a peça pra gente ver melhor o acabamento. Vou dar uma limpada aqui e a gente observa melhor o acabamento de cada fresa, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse é o resultado final de cada fresa, né? Ainda não passei lixa nem nada, tá como a gente acabou de usinar aqui na CNC, tá com rebarba ainda. Aproximando bem dá pra ver, né, que fica algumas ranhuras no pinus. O pinus é uma madeira muito difícil de dar um acabamento perfeito. Já a segunda passada aqui com a fresa Baunoso já ficou bem melhor, né? Assim, né, ficou com menos ranhura, dá pra ver que o acabamento é bem melhor do que a primeira, mostra bem mais. Eu vou focar aqui bem pra vocês verem. Então tá aí, pessoal, o resultado de cada fresa. Porém, essa daqui, né, é bem mais rápido. Você vê que é quase o dobro da velocidade dessa daqui, apesar dessa daqui ter colocado uma velocidade alta e um passo bem profundo. Mas essa daqui é bem mais produtiva. Se você for fazer peça em grande quantidade, é mais produtivo você trabalhar com essa peça aqui, né? E depois recorrer à lixa, não tem jeito, tem que recorrer à lixa mesmo. O trabalho manual é fundamental, né, para você ter uma peça de qualidade com bom acabamento. Mas dá para diminuir muito utilizando fresas de qualidade e estratégia de usinagem que vai facilitar depois o seu trabalho na lixa, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like aí embaixo. Se esse vídeo te ajudou de algum jeito, deixa um like aí. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!